É o maior desafio do plano C do Renato, o Flamengo maior. do São Paulo, e por que, hein, Leonardo? É o maior desafio porque pega um Flamengo que está calcado numa ideia de 2 jogadores de muita marcação no meio campo, o Pulgar e o Thiago, né? É e a os base dois do time do Flamengo hoje em dia. e os dois que além de marcar tem bola no pé, chegam muito bem à frente. O Pulgar ontem participa do segundo gol, né? Ele começa na construção e tem lá claro que é um toque meio acidental que tá passando da Mas bola. ele tá lá. Mas ele tá lá dentro da área, no passe do Cebolinha, ele serve o Vitor Hugo. E é um time que libera o Gerson para jogar. E o Gerson com espaço, o Gerson com bola, o Gerson recondicionado e confiante, o Gerson desequilibra. Então é sim o maior desafio do Grêmio. O Flamengo hoje tem uma receita de 1 bi de reais. É muito mais do que o Palmeiras, que tem 600 e pouco, 700, é bastante também. Pô, mas é 1 bi crescendo. É a maior receita de todos os times das Américas, inclusive dos Estados Unidos. Meu querido, assista esse vídeo até o final porque ele tá sensacional. Os companheiros da imprensa gaúcha trazendo informações aí sobre o Grêmio, com o adversário do Flamengo no próximo domingo, amanhã, às 6h30 da tarde, né? Comentando aí como vem o Grêmio. O X9 lá, gaúcho, lá vazou, hein? Vazaram a escalação, não o repórter, mas do Grêmio. Alô, Sampaoli, vamos ver aí. Elogiaram o Flamengo também, comentaram sobre a questão da liga aí, né? Tem... Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês também o John Textor defendendo o Landim e atacando a Leila Pereira, tá? Tá bem bacana o vídeo, então assiste até o final. Tô vendo aqui, ó, no meu smartphone, mais de 70% das pessoas gostam do canal, assiste o canal, deixa o like, mas não tá inscrito. Se inscreve no canal, companheiro. Aperta aqui embaixo, inscrever, se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like e vamos acompanhar aqui o programa da Rádio Gaúcha porque tá sensacional. Beleza? Flamengo e Grêmio, amanhã. Vamos lá, galera. Interativa do Sala de Redação pergunta: contra o Flamengo, Cuiabano deverá atuar em qual posição? Opções: na lateral esquerda ou no meio campo. Vote em @esportegzh. A interativa chega para Calcário e Argamassa. Confia na FIDA. Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. De ordem, meu apresentador. Conheça a tinta Kizatec, Maurício, nas melhores lojas do estado. Saiba mais em tintaskilling.com.br. A pergunta é o que cada um de nós e os ouvintes e as ouvintes fariam ou o que nós achamos que o Renato vai fazer? Qual é exatamente a pergunta aí é para quem está ouvindo, que quem vai votar acha. Senão nós mandaremos. O que você acha que Renato vai fazer? O que você acha que Renato acha? O que acha melhor. Porque o Renato poderia colocar o menino da base, que é o Wesley, né? Que é bom jogador, mas por se tratar de um primeiro jogo, Maracanã, não é o Cuiabá na Arena, né? Não acredito que será feito. Ele poderia adiantar ele poderia colocar um volante e adiantar o Carbajo? Não, mas aí vira tranca-rua. Já teve épocas que o Renato colocou até o Darlan ali. O Renato, ultimamente, ele tem ido por uma questão que o sapato ficou mais confortável e aí o Renato não trocou mais a meia. Deixa aquela meia fina ali para não criar calo. Eu acredito que ele vai fazer o que eu faria. Tem uma notícia boa nisso aí, né? Cuiabano do lado e Cristal do Mantido. Saiu o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa está praticamente fechado. Ele fica, claro, ainda é só até o final do ano, porque é a questão de contrato que ele tem. O Grêmio pagando 225 mil e o Fluminense pagando a outra metade, 225 mil. Então, além de tu te livrar de 225 mil, tu não vai te livrar também do jogador que tu não vê usando. E aí o bom é que o Renato pode, de uma forma ou de outra, Maurício, deixar o Cuiabano no time. Sim, o Cuiabano tem 2 partidas com o Grêmio, 2 jogos fora, 2 vitórias. Isso. E numa delas fazendo gol. E a outra sendo uma de classificação. Eu gostaria que ele fizesse o que eu também faria se fosse ele. Cuiabano na lateral, Cristal do Mantido no meio, porque o Grêmio equilibra força, juventude e vigor na lateral esquerda e o Cristaldo para ter retenção de bola, como o Racing tentou ter no segundo tempo com sucesso ontem e só perde o jogo quando o Sampaoli lança a mão de um jogador que vai pedir passagem muito rapidamente no time titular, chamado Matheus França. O gol é do Vitor Hugo, que tinha entrado pouco antes, que também é da base. O primeiro gol tinha sido do Wesley, que é um lateralaço que está começando a surgir. Mas quem muda o jogo pela iniciativa pessoal, tentar o drible em cima dos caras e conseguir, é o Matheus França. E como o time do Flamengo, de quinta para domingo, certamente não será o mesmo, eu tenho a impressão que contra o Grêmio o Matheus França começa. A situação do Cuiabano, principalmente, né, ele acabou ficando como opção no banco de reservas do jogo contra o São Paulo. E pelos movimentos que o Renato fez de jogo e não colocou em nenhum momento o Cuiabano, fica muito claro que realmente ele estava... Olha, se eu não precisar, eu não vou colocar ele em campo, porque ficou muito claro que ele desgastou demais
no jogo contra o Cruzeiro. O Cuiabano vem de uma parada relativamente longa, né? Uma parada de mais de um mês, quando ele acabou tendo lesão, sentiu desconforto com dores nas costas, dores lombares e tudo mais. E que é natural no processo de um menino de 20 anos, que de uma hora para outra vira uma opção. Ele é um jogador de muita força física, então para ele também tem um desgaste, né? Uma doação um pouco além do normal. Eu tenho citado esses garotos que o Renato está colocando no time, e o Wesley pegou lista, né? Mas considero que seja mais difícil dele colocar num Maracanã contra um Flamengo, num Grêmio que tá envelopado. Mas é um Renato olhando cada vez mais para a base. Outro dia ele botou o Nathan Fernandes para jogar, o Lian, que é um menino que é aberto pelo lado direito, diferente do Nathan, que é pelo lado esquerdo. Ele também já relacionou, vem fazendo treinamentos. É importante para o menino Wesley, mesmo que ele não jogue, ele fazer essa viagem, ir para o Rio de Janeiro, ir para o Maracanã, ver o bastidor de um grande jogo, sentir uma torcida do tamanho da torcida que tem o Grêmio, mas num ambiente, né, mais hostil que o ambiente do adversário. Eu penso que tem todo o cenário, mas a gente vai pro jogo. E aí no jogo, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor opção é o Cuiabano. Alex, eu ia de Cuiabano e Cristaldo, tá? Mas essa ideia de que o momento ideal para lançar menino é o time estabilizado, momento bom. O Sampaoli lança o Wesley, o Flamengo está em plena turbulência. Sim. O Wesley tem 19 anos de idade, é um jogador que veio do Nordeste para jogar no interior do Rio, foi descoberto pelo Sávio, ex-ponta do próprio Flamengo, indicado ao Flamengo. No primeiro teste já passou o Wesley, e quando ele vira titular do Flamengo com o Sampaoli, é no meio de uma turbulência. Então, se você confia na qualidade do jogador, e é o caso do Wesley, por exemplo, quer mexer pouco no Cuiabano, deixar adiantado, põe pro jogo. Bota pra jogar. A gente tem alguns exemplos práticos recentes, né? Um é de 2015, se eu não me engano, mas de dois caras, justamente com o Filipão, de dois caras que estrearam em Grenal. Um foi o Wallace, que estreou num Grenal dentro do Beira-Rio. Filipão, né? E que nenhum de nós da imprensa falava sequer a possibilidade do Wallace. Daqui a pouco ele surge. Aí eu lembro que o presidente Fábio Koff depois conta a história, que ele chegou no Filipão e falou, pô, tem um volante assim que tem que dar uma olhada. Aí o Filipão vai lá, olha e puxa. Tem a estreia do Filipão, quando chega no Grêmio já ali no ano da queda em 21, que é um Grenal de 0-0, que ele põe o Gabriel Grando, que fecha o gol de uma maneira assim que chamou a atenção. Então tudo é possível. E se tem alguém dentro do Grêmio que tem estofo para daqui a pouco pegar um menino que tem a qualidade e botar ele mesmo num jogo do tamanho do Grêmio, esse alguém é o Renato. Se ele começasse com Wesley, eu não me surpreenderia e confiaria no Wesley. Agora, acredito que a tendência maior seja o Renato começar porque, na verdade, com a história, com o modelo de 3 zagueiros, o que o Renato fez? Ele não tinha velocidade com extremos, com ponteiros, que é o que ele quer, ele fez pelos lados, né, Maurício? Isso. Com os laterais. Então, assim, se trata de ter um jogador pelo lado esquerdo, Cuiabano, que foi muito bem, não é nem bem, muito bem, às vezes que jogou. Se trata do Renato fazer uma composição. Nas vezes em que o Grêmio foi para reagir no jogo. Isso, que é o caso, Paranaense, contra o Cruzeiro, ele será domingo. Que é o caso, ele vai ser um lateral esquerdo, mas seguramente não vai ser um lateral esquerdo para passar o tempo inteiro, enfim, vai fazer mais a linha de 5 atrás. Eu acho que é o jogo pro Cuiabano, sabe? Não tem nenhum problema, assim. Simplificar, né? Agora, eu até sou... porque o Cristaldo é quase um titular. Tu vai ter que fazer um ajuste pelo lado esquerdo, né, Bagé? Claro, assim. Pode dar minutos pra ele e tal. Não, digo assim, pra um cara que tiver junto com o Cuiabano, fechar, marcar ali do lado esquerdo. É que o Cuiabano faz jogando à frente. Eu sou um entusiasta de categoria de base, mas eu não sou aquele maluco que acha que tem que botar o guri porque é guri. Porque é da base. Eu quero que ponha o guri se ele tiver qualidade. Então, volta e meia, outro dia eu fui ver Grêmio e Atlético Goianiense aqui em Eldorado. Sempre que dá um tempo, né? Porque geralmente os jogos são às 3 da tarde, o sala termina às 3, então tu já perde praticamente todo o primeiro tempo. Mas eu vou assistir. Porque o que eu digo que eu me entusiasmo é porque em determinado momento se cogitou que tivesse uma entre-safra na base do Grêmio. Não, o Cuiabano a gente pede bastante tempo. O nome do Natan é falado há bastante tempo. O Jefinho ainda é franzino. Né? Que é o que se diz, né? O Jefinho é bola para outro tipo de prateleira, tá convocado constantemente para a seleção. Mais 2 do Sub-17 convocados. E claro ontem. que o Renato, o Gabeira ali, o Alexandre Mendes, eles fazem toda essa... Não dá para te botar todos os meninos ao mesmo tempo, porque se a gente pegar 4 jogos atrás, o ambiente do Grêmio era diferente. Era um ambiente instável, era um ambiente muito mais, que a gente dizia, né, de vários focos de incêndio, né? Daqui a pouco era uma entrevista do Renato, daqui a pouco era uma entrevista de um homem da direção, daqui a pouco era o caso Adriel, daqui a pouco era não sei o que, e o Grêmio dentro de campo não conseguia andar.
Agora, nesse momento, é muito bacana ver a quantidade de meninos. Eu citei aqui o Nathan Fernandes, eu citei o Lian, a gente está falando do Wesley, a gente está falando do Cuiabano, que já se considera, quem sabe, um titular, nesse momento indiscutível. Então, são várias e várias situações positivas de um Grêmio que tem uma evolução e que consegue botar esses meninos na qualidade. Tomás Luciano. Tomás Luciano, que outro. Leonardo Oliveira, por Fábio que tá fora, né? O Fábio tá fora. Fábio fora. Porque o Fábio poderia jogar na lateral esquerda. É o maior desafio do plano C do Renato, o Flamengo do São Paulo. E por que, hein, Leonardo? É o maior desafio porque pega um Flamengo que está calcado numa ideia de 2 jogadores de muita marcação no meio campo, o Pulgar e o Thiago, né? E os dois do time do Flamengo hoje em dia. E os dois que, além de marcar, tem bola no pé, chegam muito bem à frente. O Pulgar ontem participa do segundo gol, né? Ele começa na construção e tem lá, claro, que é um toque meio acidental que tá passando da bola. Mas ele tá lá. Mas ele tá lá dentro da área, no passe do Cebolinha, ele serve o Vitor Hugo. E é um time que libera o Gerson para jogar. E o Gerson com espaço, o Gerson com bola, o Gerson recondicionado e confiante, o Gerson desequilibra. Então é sim o maior desafio do Grêmio contra o que, se não é o melhor time, é o que tem maior variedade de jogadores, né? É o melhor elenco do país. E o Flamengo é incrível, né? Porque à medida em que ele vai agregando valores, como o Pulgar, que é um cara de seleção, que chegou ano passado e agora começa a jogar, ele também vai buscando na sua base um Matheus França, que, pelo amor de Deus, né? Esse é um jogador diferente. O direito federativo, né, dele custa 1 bi. O Wesley, o lateral direito, que também é ala, é um jogador que surgiu, como eu disse, ele é nordestino, veio jogou no Saquarema, se não me engano, no Rio. O Sávio viu, indicou para o Flamengo no primeiro teste, assinaram o contrato com ele. Jogava na lateral direita um selecionável do Uruguai que está convocado, inclusive, Varela. O Wesley tomou a posição do cara. Sim. Eu vi o jogo ontem e o lateral direito não me chamou nada a atenção. Absolutamente nada. Pra mim chama comum. Todo. O do Flamengo? Eu acho ele muito comum. Meu Deus. Muito comum. O lateral esquerdo é muito mais jogador do que ele. Nossa, discordo de você ponta a ponta. O Ayrton Lucas? Não, quanto ao ser comum, o Wesley, que o Ayrton Lucas é muito bom, não tem dúvida. Bom, mas o Wesley, claro, perfeito. Ele chega ali, ele chega do lado do campo, ele não tem o drible, ele tem a velocidade e o cruzamento dele é falho. Eu ontem me sentei para ver o Flamengo, que eu estava fechando o Flamengo, sofri, porque não saía do jogo. Sim, o gol foi aos 82, né? E o jogo saía onde? Onde é que o Gerson procurava? Ele não procurava o lateral direito. Ele procurava o Cebolinha e o Ayrton Lucas. Só para efeito de debate, que o Wesley é autor do gol e é autor de janelinha durante o jogo. Ele tem boa qualidade. Mas tudo bem, a gente vai deixar andar, tá certo? Vai deixar andar. Vambora. Mas o grande problema do Flamengo que eu vejo é que o Flamengo toma gol em todos os jogos, né? O Flamengo tem que fazer no mínimo 2 gols, né? Eu vejo isso como uma solução, né? Tomou gol agora contra o Racing, porque tomou gol do Vasco, um pênalti que não existiu. E nos últimos tempos o São Paulo tem corrigido bastante a defesa do Flamengo, vem tomando poucos gols, tomava mais gol antes. Mesmo jogando com 2 volantes, que estão marcando mais do que aqueles que estavam jogando e marcavam. Ele toma. Eu acho que o Davi Luiz é um zagueiro... De 2 confrontos com o Fluminense, tomou nenhum gol. Sabe, zagueiro comum também. O outro acho que ele está cansado já. O outro joga no limite. O outro é veloz, né? O Fabrício Bruno joga porque é muito veloz. E é bom cabeceador também. Né? Agora, o Flamengo toma muito gol. Essa é a diferença. Eu acho que tem, sim, qualidade técnica. Tem. Mas a diferença do Palmeiras... sim, mais equilibrado. É essa a diferença. O Palmeiras é time, né? Mas o Flamengo tem uma diferença que é impressionante. O Palmeiras é Flamengo está pagando agora, Bagé, está pagando pelo Luiz Araújo, que ele comprou do Atlanta, começou em São Paulo, passou pelo Lille da França, está pagando 9 milhões de euros. São 48 milhões de reais pelo Luiz Araújo. E vai pagar 14 pelo De La Cruz. Não tem um goleiro aí? Não vai mais. O Rossi... O River não vai me liberar. Não vai. Mas é uma loucura isso, gente. Qual é o time no Brasil capaz de fazer isso? O Rossi vem de graça porque é fim de contrato e o Flamengo está por contratar o volante do Atlético Mineiro que começou no Inter, chamado Alan. Jogou no Inter, não jogou no Inter. Começou no Inter. O Marcos Braz diz que tem 2 certos e 2 em negociação. Essa notícia da manhã, o River não quer liberar mais o De La Cruz, né? Não quer fortalecer porque o River vai passar, né? Vai passar. Aliás, o Flamengo ganhou ontem, deve ficar em segundo, Potter.
poderão estar no caminho do Inter, que vai ter que confirmar a vitória. O Inter dificilmente fica em segundo no grupo, né? A Liga não sai porque os dirigentes se comportam reiteradamente da mesma forma, com autofagia. Eles pensam na sua claque, eles pensam na sua diretoria e na sua imagem pública junto à torcida. Perdão àqueles que não pensam assim, aí eu salvo a exceção. Mas, de modo geral, Diogo, o que nós estamos vendo naquilo que traz o Léo é exatamente a razão de sempre pela qual as coisas não avançam. Rapidamente, tá? O que pensa o Flamengo? O Flamengo hoje tem uma receita de 1 bi de reais. É muito mais do que o Palmeiras, que tem 600 e pouco, 700, é bastante também. Pô, mas é 1 bi crescendo, é a maior receita de todos os times das Américas, inclusive dos Estados Unidos. Não tem um time norte-americano com uma receita nem perto da receita do Flamengo. O que o Flamengo deve estar pensando? Ah, não, vou trocar a liga aqui. Não, assim tá bom pra mim. Eu tô contratando o Luiz Araújo por 50 milhões de reais. Nunca vi disso. Luiz Araújo. Por 50 milhões de reais. Mas a gente Ele não quer mudar nada. A gente canta uma coisa pro Flamengo. Dinheiro na mão é vendaval. Não há eternidade no futebol, Clube de Regatas Flamengo. Tudo depende de pessoas. Não há eternidade. O torcedor do Vasco debochava, lembra? Urubu, otário, a 777 tem dinheiro pra baralho. Agora o que aconteceu? Passaram alguns meses. O mesmo torcedor do Vasco foi lá pra frente da SAF dizer, saio daqui, o 77... vai não sei o quê, o meu Vascão não precisa de... É isso aí, o torcedor... A SAF não vai resolver Só a vida que o do Vasco em Conselho 3 Deliberativo, meses, né? ele tem cada vez mais um grande número de torcedores apaixonados. Cara, mas aí, meu amigo, o Vasco é uma empresa que foi lá, investiu. O Flamengo não. O Flamengo se reestruturou tem 10 anos. A reestruturação do Flamengo começou em 2013. Tá aí, ó, 2023, projeto de longo prazo. 10 anos de projeto pro Flamengo tá onde tá. Então, assim, não tem essa história. Soares vai pro jogo? Vai. Vamos supor que eu te indagasse. Se eu te indagasse, assim, se o Soares vai pro jogo. Sim. Sim. Aperta ele, depois aperta. Agora eu vou te apertar. Porque o Soares, ele é preservado de alguns treinos, já foi preservado de alguns treinos. E o jogo é importante, querendo ou não, o Grêmio sabe disso, compreende isso, que o jogo é importante, chegou o G4, não quer deixar essa condição tão simplesmente. Caso o Soares não atue, Vina é o reserva imediato hoje da posição. Aposta do time do Grêmio para... Vamos prestar atenção que o X9 lá de dentro do Grêmio, não o jornalista, ele tá ali fazendo o trabalho dele, mas já vazaram a escalação lá, hein? Vamos ver aqui. Domingo. Grando, Bruno Alves, o Vini e Kahneman. Meio campo com as alas modificadas pela primeira vez em sistema de 3 zagueiros. João Pedro pelo lado direito. Vila Sante, Carbajo, Bitelo, Cristaldo e o Cuiabano. Na frente, Soares. Ou Vina com essa possibilidade, a partir desse relato das dores recentes e dessa possível ausência dele no treino fechado de hoje pela manhã. E ó, a gente tá vendo aqui, rapaziada, o texto, presta atenção nisso aqui. Vocês ficarem defendendo Leila Pereira, negócio de liga. O Textor defendeu o Landim e saiu da liga. Olha aqui, vamos lá. Nenhum clube grande vai simplesmente dar dinheiro para todos os clubes pequenos e subsidiar a liga. E ainda assim, o Flamengo tem sido muito flexível, reduzindo, mesmo sabendo a porcentagem que eles deveriam ganhar com base no tamanho deles, disse Textor. E mais, eles ajustaram a garantia mínima que receberiam. E isso poderia impactar negativamente seus números em comparação com tradicionalmente que obtém com a Globo. Sei que são muito difíceis de lidar porque são grandes, bem-sucedidos e tem 40 milhões de torcedores, mas Rodolfo tem sido incrivelmente razoável como parceiro do processo e, ainda assim, perdemos todos esses prazos. Ou seja, ele tá exaltando o Flamengo. Toda aquela historinha da dona Leila Pereira, porque o Landim está isolado, que não... Olha só, eu não gosto do Flamengo em campo, mas tenho muito respeito por Rodolfo e sua liderança. Acho que ele tem feito tudo o que pode unir esta liga e vejo as pessoas ficando com raiva dele falando sobre problemas de 5 anos atrás. Isso tudo é um absurdo para mim. Ele deixou a liga. E ele saiu da liga, o Textor. Então você, torcedor rubro-negro, você critica o Landim, tá certo, tem que criticar, tem que cobrar igual cobra aqui, não pode passar pano. Mas nesse ponto, ele tá coberto de razão, ele tá certo, gente. A Leila quer vender narrativa, rapaz. Para de cair nessa narrativa dela.
um arquirrival do Flamengo, o Textor, que é um cara de negócios, defendendo o Flamengo. Não caia nessa, torcedor. E sobre o pessoal lá do Grêmio, vamos ver no domingo, né? Mas eu gosto bastante. Um abraço pros companheiros lá da Rádio Gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, tá? Rapaziada, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegra.